Fala galera do canal, aqui é o William Ramos, diretamente do canal Leões do Mercado Financeiro, e hoje nós vamos falar tudo sobre suportes e resistências. Tudo que vocês precisam saber para conseguir operar aí utilizando suportes e resistências. Então já deixem o like aqui no vídeo, se inscrevam no canal e fiquem com a gente aí logo após a vinheta para saber muito mais. Valeu! Então, pessoal, iniciando aqui nossa aula sobre suporte e resistências, primeiro a gente vai definir, tá, o que são suportes e resistências. Definição de suportes e resistências. Isso vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor quando a gente for aplicar ali, se a gente entender a definição. Primeiro de tudo, suporte. Suporte a gente entende que é uma região do preço, tá, que oferece um volume de compras superior ao volume de vendas. Então o preço ele vinha fazendo essa movimentação aqui. E aqui nesse ponto, nessa região, ele encontrou um volume de vendas um volume de compras que superou esse volume de vendas que vinha acontecendo aqui. Então quando isso acontece, quando há essa superação, o preço ele volta a subir. Tá, beleza? Então a gente consegue definir essa região aqui como um suporte. Essa região fica caracterizada como um suporte justamente por ter esse volume maior de compras do que de vendas, tá? Então, tendo em vista isso aí, a gente consegue também definir resistência, que vai ser bem parecido. Quando esse volume de compras que vinha acontecendo aqui, vinha tendo muita compra, os compradores muito eufóricos aí no mercado, encontra essa região aqui, e aqui nessa região, quando o preço atinge esse valor, vou até dar um valor aqui hipotético, vamos supor que aqui seja uma ação a R$10. Aqui a ação seja R$ 9,50. Aqui R$ 9,00. Então, a partir do momento que essa compra vem acontecendo, e os vendedores entendem que esse aqui é um preço justo, então eles passam a defender essa região e manter o preço, sem deixar o preço passar aqui dessa resistência. Então o preço aqui de R$10 é considerado aí um preço justo, e os vendedores eles não deixam que esse preço passe daquela região ali. Então esse são os dois conceitos aí de suportes e resistências. Então, pessoal, entendendo isso, a gente percebe que suportes e resistências eles são a base, é o fundamento principal. Que nos vai fazer entender melhor o gráfico, identificar bons momentos, boas faixas de negociações ali na bolsa, e a gente pode utilizar tanto na análise gráfica, tá, quanto na análise de fluxo também. No fluxo a gente consegue observar isso ali no volume at price, no DOM, momentos de troca de lote, momentos de negociação, de briga de negociação. Isso caracteriza ali também, como a gente vai ver mais à frente, um suporte ou uma resistência. E dominando esses conceitos é possível ser muito lucrativo sim na Bolsa de Valores. E então vamos aqui no gráfico agora para a gente entender um pouquinho mais e conseguir identificar os tipos de suporte e resistência e como a gente consegue utilizar no nosso dia a dia aí, beleza? Então, trazendo um exemplo aqui no gráfico, podemos ilustrar que são os fundos e topos anteriores, que eles funcionam como suportes e resistências. Então a gente vai perceber que a gente vai conseguir entender melhor quais são os melhores pontos para se considerar
realmente um suporte e resistência. E nas minhas análises eu costumo sempre observar quando há volume de negociações que reforçam que aquela região ou área de fato é importante. Tá? Então, quando tem volume, a gente consegue perceber que há realmente ali uma zona de valor, uma região que é realmente importante, tá? E tendo em vista isso, a gente observa aqui, ó, que essa região aqui, ó, houve uma rejeição, aqui, ó, houve uma rejeição nessa região, houve uma entrada, o preço ele vinha fazendo um movimento de baixa e esse candle ali nos mostra que houve intenção de compra, deixou até uma sombra inferior, isso indica que houve intenção de compra, entrada de volume muito grande nessa região, tá? Como a gente pode observar aqui, e tendo em vista isso, o preço ele rejeitou aqui, voltou a subir, e quando fez essa queda novamente, ali eles já começaram a entender que era uma região de importância, e foi respeitada uma vez, foi respeitada duas vezes, graças àquela primeiro toque ali, que foi considerado um suporte muito importante. Então, pessoal, segundo exemplo aqui, ao identificarmos ali um suporte e uma resistência, temos que entender que estatisticamente a quantidade de toques no suporte ou resistência ela interfere na relevância. Então, estatisticamente, um suporte e uma resistência é rompido já no terceiro ou quarto toque. Mas quando essa região ela começa a ser várias vezes respeitada, podemos considerar que é uma região de maior relevância, como a gente vai observar aqui, ó. Aqui, nessa faixa de preço, a gente tem o primeiro toque na resistência. Novamente ele é testado ali, ocorre o segundo toque, o terceiro toque e o quarto toque. Aí já demonstra que é uma região que está sendo respeitada. Então, quando ele faz esse movimento, ele retorna e vai fazer aqui uma nova tentativa, lá no quinto toque, claramente, ó, ele consegue respeitar novamente, ele entende que é uma região que tem valor ali, que tem importância. Quando analisamos o gráfico, a gente tem que se atentar a mais de um fator confirmando uma teoria, tá? Sempre que tivermos sinais confirmando determinada análise, a gente vai chamar de confluência. Que tiver mais de um sinal, né? E aqui a gente consegue observar que existem dois fatores. Primeiro, aqui a gente tem uma região de muita briga, tá? Então aqui a gente já pode entender que há interesse nessa região. O preço ele caiu, tentou romper para baixo, fez até uma barra grande aqui, ó, rejeitando esse rompimento, deixando muito volume, como a gente já pode observar. Voltou a trabalhar acima do suporte ali, tentou romper novamente, não conseguiu, tentou romper aqui uma nova oportunidade, não conseguiu, fez um falso rompimento e novamente trabalhou acima lá do suporte. Quando de fato rompeu nessa região, a gente esperou aqui o pullback. Feito o pullback, esse pullback ele é confirmado juntamente com o suporte ali pela média de 200 períodos. A média de 200 períodos é uma média importante utilizada aí por vários operadores, grandes players. E essa média de 200, ela funciona como uma confirmação além da nossa resistência ali. Resistência, o suporte que virou resistência. Então, foi
um motivo, uma confluência que aconteceu aqui na nossa análise, que confirmou que aquele realmente era um local para a gente fazer uma operação. Nosso quarto exemplo aqui, a gente vai ver que a força de reação do suporte ou resistência, ele vai dar uma importância muito grande àquela região, quando naquela região são deixados padrões de candle de rejeição muito forte, como um grande martelo ou um candle englobando o outro ali. A gente vai perceber aqui, ó, houve uma queda, um candle vermelho relativamente grande, só que rapidamente vem esse candle aqui, ó, e ele engloba totalmente o candle anterior, o corpo do candle anterior, deixando ali um padrão de rejeição, entendeu? Então nessa região aqui a gente entende que a intenção de compra é grande. Ainda houve ali, apareceu ali o martelo, que também é outro padrão de rejeição, de inversão de tendência ou de continuação, dependendo do local. Aqui novamente um candle muito grande, muita força de venda, mas rapidamente aqui também, ó, há um retorno, uma tentativa de rompimento. A gente pode observar que tem uma sombra grande aqui, o preço vai até lá embaixo rapidamente, retorna para fechar aqui embaixo e há uma rejeição e esse preço ele volta a trabalhar acima do nosso suporte, tá? Então esses são dois fatores aí, ó, de força de reação que são importantes para a gente observar. No nosso quinto exemplo aqui, um outro fator que demonstra que o suporte e resistência é uma região importante é o fator tempo de duração, tá? Tempo de duração. Tempo de duração que aquele suporte ou resistência ele é respeitado. Isso implica em dar uma importância àquela região. Aqui a gente pode observar que em fevereiro de 2017 houve o primeiro topo deixado ali nessa região aqui. O preço ele voltou a cair em maio de 2017 ainda, já passaram ali alguns meses. Ele tentou romper aquela região novamente e ficou. Depois conseguiu romper, aí a teoria da bipolaridade, aquela resistência se tornou um suporte. Ela foi respeitada aqui nessa região. Novamente, lá em 2019 já, em maio de 2019, 2018, novamente foi respeitada. Então olha quanto tempo já se passou aí. Depois, como foi respeitado aquele tempo todo, em março de 2020, ó, ali houve mais um teste naquela região e novamente entenderam que é uma região importante, uma região de valor e foi respeitado, tá? Então a gente consegue observar aqui que com esse tempo todo mais operadores estão observando aquele gráfico. Logo, entende-se que como tem mais gente pensando da mesma forma, a tendência é que quando chega ali o preço, aquele preço ele seja realmente respeitado, tá? Seja considerado uma região de valor e o gráfico ele vai refletir isso. E agora aqui, ó, no nosso sexto exemplo, quando há um movimento muito grande e interrompido, quando o suporte ou resistência ele consegue interromper um movimento de grande amplitude, a gente consegue barrar um movimento forte, indica também que aquela região ela tinha força e relevância para frear o ímpeto dos investidores que acreditavam no movimento que vinha acontecendo. Então a gente observa aqui
O preço ele fez essa queda brusca, foram quase 50% do movimento aqui, do valor do preço. E aquele suporte ele conseguiu frear esse movimento muito longo. E a gente entende que havia ali, mesmo após um movimento de grande amplitude, o suporte resistiu. Então havia ali convicção de que o preço estava chegando num valor justo naquela região aqui, tá? Lembrando aqui, pessoal, que um suporte ou resistência, ele nada mais é do que a força contrária em relação à demanda ou oferta, e a oferta naquela região de preço. Tendo relembrado esse conceito aí, também devemos entender que os operadores, os players que atuam lá no mercado, eles são pessoas. São pessoas como nós, obviamente que tem vários recursos lá à mão, mas são pessoas que têm os pensamentos dele, têm a forma de pensar lá, a psicologia deles, e isso acaba influenciando, é um fator que influencia no movimento dos mercados. Então, se entendermos que esses operadores eles utilizam de algumas ferramentas, como por exemplo os indicadores, a gente consegue a partir disso também pensar parecido com eles, tá? Muitos operadores de grandes instituições eles utilizam esses indicadores para realizar suas operações. Então aqui a gente vai mostrar o exemplo da média de 200 períodos sendo utilizada. O preço aqui do ativo ele cai e encontra a média de 200 períodos e é respeitado. Aqui novamente, ó, aqui ele perde, mas volta a subir e é respeitado aqui nessa região também, se tornando agora uma resistência. Isso tudo a média de 200 funcionando, ó, novamente funcionando como uma resistência e aqui novamente como uma resistência. Então existem alguns indicadores que vão funcionar como suporte e resistência, e a gente vai ver isso aí ao longo das próximas aulas. Certo, galera? Então é isso, pessoal. Nós mostramos aqui alguns exemplos, algumas técnicas para identificar quando aqueles suportes ou resistências eles são interessantes, são relevantes. Espero que tenha ficado claro para vocês. Vocês conseguindo masterizar isso aí, testar bastante e praticar, vocês vão ver que vai se tornar fácil identificar um suporte e resistência, e a partir desse fundamento, que é um fundamento base aí da nossa análise de mercado, a gente vai conseguir realizar operações vencedoras com maior frequência. Então não deixem de estudar esses 7 fatores aí, e eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. E se gostaram do vídeo, deem um like aqui, comentem aqui embaixo se ficou alguma dúvida. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as nossas notificações dos próximos vídeos. E é isso aí, galera. Aquele abraço, valeu!